Normalmente, quando a gente vai acampar, quando a gente vai fazer um piquenique, a gente procura um local tranquilo. E temos boas memórias dessas coisas. De um ambiente agradável, em paz, ambiente legal, um ambiente bonito, um jardim bonito. Mas esse jardim que nós vamos falar dessa noite é um jardim que foi marcado não por algo bonito em si, mas pelo desamparo, pelo abandono. O abandono que Cristo sofreu ali no jardim. Portanto, vamos acompanhar comigo aí com a sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 14 e versículo 27 até os 52. Marcos capítulo 14, do versículo 27 até os 52, diz assim: Então lhe disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes o galo cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Ainda assim disseram todos. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegado, disse Jesus aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhe disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantou-se um pouco, prostou-se em terra e orava para que, se possível, lhe poupasse aquela hora. E lhe dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja feito como eu quero, sim como tu queres. Voltando, achou dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar nenhuma hora. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando-se outra vez, achou-os dormindo porque os seus olhos estavam pesados e não sabia o que lhes responder. E veio pela 3ª vez e lhe disse: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, com ele vinha da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espada e correntes. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha: aquele que eu beijar é esse, prendei-o e levai-o em segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Saíste com espada e com porretes para prender-me, como um salteador? Todos os dias estava convosco no templo ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Seguiu um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançando-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Vamos orar. Senhor Deus, nos ajuda na compreensão da Tua Palavra. E o Senhor Deus venha falar a cada um de nós nessa noite, no poder do Teu Espírito Santo. E possamos sair daqui, ó Deus, alimentados da Tua Palavra. E possamos ser edificados por ela. Em nome de Jesus. Amém. Então temos aí a passagem, especialmente quando você começa aí no versículo 27.
versículo 27, ela começa com uma preposição. É algo que vai ligar a passagem que ele vai falar posteriormente agora. Essa que nós lemos, a que nós vimos no outro domingo. Essa então vai ligar a passagem do versículo 22, onde fala sobre a ceia do Senhor. E depois que Cristo sai, no versículo 26, assim: tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, ainda aos redores de Jerusalém, ainda no território de Jerusalém, tinha um monte chamado Monte das Oliveiras. Era um local que, quando Jesus estava em Jerusalém, ele se reunia com seus discípulos ali. Eles se retiravam do meio do povo comum da cidade e iam ao monte dos seus discípulos orar. Era algo comum. O livro de Lucas, o livro de João deixa bem claro que isso era bem natural para Jesus e seus discípulos. Mas algo vai acontecer, algo muito importante, algo marcante acontecerá nesse jardim, ou nessas plantações de oliveira. É o desamparo de Jesus. Cristo agora vai ser desamparado. Nós vamos estudar nessa noite sobre o desamparo no jardim. Primeiro aí, nós podemos observar o anúncio do abandono. Jesus anuncia para os seus discípulos que ele vai ser abandonado, que ele vai ser desamparado. Acompanhe comigo, versículo 27. Então lhe disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei um pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Cristo agora lembra a passagem lá de Zacarias, onde fala: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Anteriormente, Cristo tinha celebrado a Páscoa com seus discípulos, e ele instituiu agora a ceia do Senhor, que os discípulos deveriam lembrar do sacrifício que ele iria fazer daqui a pouco tempo. E ele fala que na ceia do Senhor, um dos 12 iria trair. Mas depois, eles subiram para o monte cantando hino. Até então, os discípulos estavam alegres. E Jesus acaba com esse momento de alegria, trazendo uma verdade concreta, profética: todos vós vos escandalizareis. A ideia de escandalizar aqui é de fazer Cristo uma pedra de tropeço. É olhar para Cristo como algo que ele não vai ficar fortemente apegado. Ele vai se escandalizar com o que vai acontecer. A ideia é essa. De escândalo é servir de tropeço. Cristo vai servir de tropeço para os seus discípulos. Por quê? Porque está escrito. Nós podemos perceber aqui que Judas, ele iria entregar Jesus porque estava escrito. Os discípulos iriam entregar Jesus porque estava escrito. Cristo, mesmo sabendo do abandono dos seus discípulos, mesmo assim ele junta eles, chama eles, leva consigo, mesmo sabendo que eles o abandonariam. Mesmo que isso iria acontecer conforme estava escrito. Versículo 28. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Olha que interessante. Jesus, ele falou anteriormente, pelo menos 3 vezes, que ele iria ser morto e ser entregue nas mãos dos líderes religiosos. Ele fala várias vezes, mas aqui no versículo 28 ele fala que depois da sua morte aconteceria algo extraordinário, depois da minha ressurreição. Cristo entendia os propósitos de Deus, que ele não ficaria morto,
mas ressuscitaria, porque assim estava escrito. Ele não ficaria morto, ele ressuscitaria. Ele diz: vão para a Galileia, que lá vocês vão me ver outra vez. É lá na Galileia onde Jesus manda os seus discípulos ir por todo mundo. É lá na Galileia, no monte que Jesus havia designado. Era lá. Jesus, ele fala da sua morte, mas ele não fica preso apenas na sua morte, como os discípulos ficarão dispersos, mas fala também da ressurreição. O Evangelho, ele não é concluído, ele não é completo em um Cristo crucificado, mas é um Cristo que morreu pelos nossos pecados, mas venceu a morte, triunfando sobre ela. Cristo tinha convicção também da sua ressurreição. Ele prega isso para os discípulos, ele anuncia claramente essas coisas. Mas olha o que é que diz o versículo 28. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Pedro, com a sua prepotência, com seus momentos de alto e baixo, a gente vê na história de Pedro que ele era um homem muito imperativo. Em muitos momentos ele era um crente meio medroso, mas em outros tempos ele era um crente impulsivo, o firme. Pedro agora, diante das realidades que Cristo fala, profeticamente falando, Pedro diz: Jesus, não! Jamais isso acontecerá comigo, jamais você será motivo para mim de tropeço. Jesus, jamais eu vou te abandonar, Jesus. Ainda que todos, que João, que Tiago, que Barnabé, que todos eles se escandalizem, eu jamais. Pedro se sentia que o crentão. Jesus, olha, jamais eu vou cometer esse pecado. Jamais. E eu entendo que Pedro estava convicto disso. Pedro era um homem de posições sérias. Ele estava convicto disso. Mas ali não era uma convicção genuína, vinda de Deus. Cristo havia afirmado que isso aconteceria. Assim como nós somos propensos a cometer qualquer tipo de pecado. Jamais devemos afirmar que não cometeremos tal pecado. Nós somos propícios a cometer qualquer tipo de pecado. Nós não temos uma alma imune que nós podemos dizer: jamais eu cometerei esse pecado. Qualquer um podemos cometer. Somos suscetíveis a cometer. Por mais que o orgulho às vezes diga: eu sou melhor que o outro. Jamais eu cometerei o pecado que fulano de tal está cometendo. Às vezes nos sentimos orgulhosos assim. Nós sabemos que, de acordo com Provérbios 16 e 18, que diz: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. O orgulho é o caminho da queda. Aquele que se envaidece, que tem a sua confiança em si mesmo, que acha que é melhor do que os outros, o fim é a queda. Pedro se achou melhor, ainda que todos se escandalizem. Eu, Jesus, não. Jesus, o que você está dizendo para mim serve para os outros. Serve para João, para Tiago, para Mateus. Para mim não, Jesus. Jamais eu cometerei tal pecado. Jesus vai dizer o seguinte, versículo 30. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. A gente vai estudar depois o acontecimento dessa profecia. Mas a arrogância de Pedro dizendo: Jesus, eu não vou fazer isso, porque aquele que sonda os corações, que sabe do que acontecerá no futuro também, disse Pedro: olha, lembra que os discípulos celebraram a Páscoa no comecinho da noite.
Jesus está com seus discípulos aqui na noite, subindo para o Monte das Oliveiras. Então, Jesus está dizendo: olha, Pedro, antes que amanheça o dia, você vai me negar. Você está dizendo agora, Pedro, que você é forte. Você está se confiando na sua própria força, Pedro. Mas antes que amanheça, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Imagine esse choque de realidade. Jesus falando aqui para Pedro que ele iria fazer. Se eu cantar do galo, seria por volta aí das 4 da madrugada às 6 da manhã. Era no último troca de turno dos soldados romanos. Então ainda pegava um pouquinho, ainda um pouco das 3 da madrugada, por aí, onde tinha marca do cantar do galo. E antes que o galo cantasse, para nascer o dia, Pedro iria negar. Quantas vezes você se achou tão forte e caiu em pecados tão terríveis? Quantas vezes talvez você disse o seguinte: Jesus, jamais eu cometerei esse pecado. Jesus, eu vou lutar contra todas as minhas forças para não cometer esse pecado. De repente, caiu de novo. Não lute contra o pecado pelas suas próprias forças. As guerras espirituais não são combatidas com braços humanos, mas com a graça de Deus. Olha, Pedro ainda continua nessa insistência, versículo 31. Mas ele insistia com mais veemência. Jesus disse: você vai me negar hoje, antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar. E Pedro repete, insiste: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim disseram todos. Pedro fala com insistência contra o que o próprio Deus havia revelado que ele faria. O próprio Deus havia revelado isso. E Pedro incentiva os outros a realizar a mesma coisa. Mas Deus, ele conhece os corações. Ele sabe das nossas fraquezas, sabe que nós cometeremos pecado no futuro, sabe que nós não estamos imunes a cometer nenhum tipo de pecado. Podemos cometer qualquer tipo de pecado. Ele sabe disso. Portanto, irmão, nunca diga isso: jamais cometerei tal pecado. Jamais cometerei um assassinato, adultério, jamais baterei em alguém, jamais roubarei, jamais gritarei com meu pai ou minha mãe, jamais farei tal coisa. Nós somos propícios a cometer qualquer tipo de pecado. Nós somos suscetíveis a cometer qualquer coisa errada. E não se confie na sua própria força. Não se confie, mas confie no Senhor. Jeremias, capítulo 17, versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne imortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário, deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, em que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem se deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o entendê-lo? Quem poderá entendê-lo? Ele, o Senhor, sonda o coração e prova os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Olha, de acordo com Jeremias, o Senhor falando através de Jeremias, dizendo: maldito aquele
próprio homem. Se você, na luta contra o pecado, se confia nas suas forças, se você brinca com o pecado, acreditando que se você passar por ali, você não vai cometer tal pecado, acreditando na sua própria força, no seu próprio braço, você é maldito. O resultado da autoconfiança é como um arbusto do deserto. Já viram aqueles vídeos, né? Que se juntam um mato seco, começa a rolar no deserto. Assim é o homem que confia em si mesmo. Assim é o homem que diz: eu jamais cometerei tal pecado. Eu confio em mim mesmo. Eu sou forte o suficiente. Ao contrário, o versículo 7 diz: bendito aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Pedro poderia confiar. Ele poderia entender isso: Senhor, você está dizendo que vai acontecer? Então vai acontecer. Eu sei que haverá ressurreição, pois o Senhor tem dito da ressurreição. Pedro não confiou nas palavras do Senhor. Pedro confiou na sua própria força. Posteriormente se tornou como isso, como um mato no deserto. O orgulho precedendo a ruína. Dependa do Senhor, dependa da graça de Deus. Ele é quem conhece os nossos corações. Também em 1 Coríntios 10 e 12 diz: aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Nós devemos sim ter convicções, devemos ser fortes com as nossas convicções, assim como Pedro era, mas nós devemos também ficar vigiando as nossas convicções, para que nós não caiamos. E estar em pé, ali era Paulo contando a história do povo hebreu, ali que murmurou contra Deus. E depois ele vai dizer que nenhuma tentação que vem sobre nós, todas as tentações que vêm sobre nós, melhor dizendo, nós podemos suportar. Então cuidado, preste atenção, vigie, cuidado com o que você fala, com o que você anda. Olha, cuidado com as suas convicções. É bom ter convicções. É bom ser crente verdadeiro, convicto. Mas cuidado para não cair. Não se orgulhe, porque vai vir posteriormente a queda. Lá no Evangelho nós não caímos, especialmente porque lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 32, diz assim: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Que é Cristo falando com Pedro na mesma situação. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aqui Jesus, ele fala diretamente para Pedro: Pedro, você só não vai cair, permanecer caído, Pedro, porque eu orei ao Pai por você, Pedro. Não era porque Pedro tinha essa convicção, ainda que todos eu jamais. Não era por isso. Pedro só foi restaurado por Cristo, porque Cristo intercedeu por Pedro. Foi a graça de Cristo na vida de Pedro. Assim, todos nós crentes não cometemos os piores pecados, porque temos um sacerdote que intercede por nós de dia e de noite. Se não fosse a intercessão, a graça de Cristo nas nossas vidas, nós seremos peneirados por Satanás. Nós não passaríamos nas provas que Deus nos dá todos os dias. Nós vencemos os pecados não é pela nossa própria força, mas a ação divina nas nossas vidas. Você só se arrepende do seu pecado porque Cristo age em você, para que você se arrependa.
Você só volta aos caminhos do Senhor, porque Cristo age em você, para que você volte. Ele está orando por nós. Essa é a função dele também no céu. Intercessor. Intercedendo por nós. Não é Maria intercessor. Intercessor é Cristo. Intercede por nós junto ao Pai. Então Jesus, ele anuncia aí sobre o sábado nono. E agora, nós vamos ver Jesus, ele se sentindo angustiado e seus discípulos o deixando só. Há uma construção que vai aumentando aqui no texto. Há uma grade, há uma escada que vai crescendo cada vez mais. Cristo anuncia que ele vai ser abandonado. E agora começa-se então a ter um tipo de abandono. E por fim, todos vão-se embora. Versículo 32 diz assim: e foram para um lugar chamado Getsemane. Getsemane era um local dentro ali do Monte das Oliveiras. Getsemane significa prensa de azeite. É duas palavras, Get ou Get, Semane, que nessa junção de duas palavras significa prensa de azeite. É tão interessante que isso aconteceu especialmente nesse lugar. Cristo foi imprensado para que surgisse o óleo de Deus. E teve que ser esmagado, como é uma prensa de azeite. O moinho, pode passar aí. Que seria como seria as oliveiras, o jardim das oliveiras. Segundo alguns estudiosos dizem que tem árvores das oliveiras que chegam a quase 2.500 anos de idade. Talvez algumas dessas árvores viram o sofrimento de Cristo. Foram testemunhas desse sofrimento. Existe nesse jardim um Getsemane, onde tinha a prensa da azeitona, o fruto da oliveira. Aí é a igreja onde eles acreditam que foi onde Jesus orou, no Getsemane, que seria a igreja da agonia, ou a igreja de todos os povos. E tem também a prensa, o moinho, onde era feito azeite. Colocava a azeitona, então o fruto da oliveira, e era prensado ali para sair o azeite. Jesus estava nesse local importantíssimo, com um nome que tinha tudo a ver com o que ele passaria agora. Versículo 32 diz assim, continuando: ali chegados, disse-lhe Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. De acordo com os outros evangelhos, Jesus Cristo chama agora os seus discípulos, fala que era costume dele fazer isso, e versículo 33 diz assim: e levando consigo a Pedro, Tiago e João. Então Jesus está com seus discípulos, vai orar, mas agora ele chama três discípulos que foram testemunhas especiais. Foram testemunhas da glória, ali quando Cristo é glorificado, diante dos discípulos, eram testemunhas da ressurreição da filha de Jairo, e agora eles eram testemunhas do sofrimento de Cristo. Chamou esses três, os líderes, os que eram mais próximos a Cristo, aqueles amigos próximos. João era tão próximo que foi aquele que reclinou sobre o peito de Cristo na hora da ceia. Então Cristo chama dentro dos seus discípulos aqueles que eram mais próximos a Ele. E olha o que vai acontecer. Começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. A ideia aqui no texto, quando fala a palavra angústia, é uma dor forte. É um pavor que Cristo teve. É um medo forte que Cristo teve dentro do seu coração. É algo indescritível. Tanto é que alguns especulam que Jesus Cristo teve, de acordo com Lucas, na verdade, Lucas vai dizer que Cristo começa a
soar gota de sangue. E de acordo com alguns estudiosos, dizem que esse fato mostra o tamanho da angústia que Cristo teve, o tamanho do pavor. Cristo teve pânico nessa situação. A descrição teológica de alguns é como se fosse isso. Cristo se sentiu em pânico diante dessa situação. Olha, Cristo não sabe apenas das dores que nós passamos, de fome, de dores comuns, o cansaço, mas Ele também conhece a dor da alma, a dor dos sentimentos. E Ele sofreu as dores sentimentais fortes, talvez mais do que você mesmo já sentiu. Cristo sabe o que é uma noite em claro, em pavor, em angústia, em medo das coisas que aconteceriam. Cristo sabia que Ele seria entregue, Ele vai ser entregue. Cristo sabia da ressurreição, mas isso não tirou de Cristo o pavor e a angústia. Cristo era um homem que tinha medo das coisas. Isso não quer dizer que Ele não estava confiando no Pai, mas Ele estava com sentimentos humanos. Temos medo de algumas coisas que viriam. Ele estava angustiado dessa situação. E Ele fala então para os seus amigos, no versículo 34, Ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. A ideia de até a morte também aqui é a ideia que eu estou quase morrendo. A angústia do coração de Cristo era tão forte que Ele diz: eu estou morrendo, essa angústia está tomando de conta do meu coração. Ele fala para os seus amigos isso. Ele compartilha para os seus amigos próximos da sua dor. Cristo nos ensina a compartilhar também. Compartilhar com os outros a dor da alma. Embora teus discípulos ajam de uma maneira errada posteriormente, mas Ele compartilha isso com os seus. Mesmo Ele sendo Deus Todo-Poderoso, Ele compartilha das suas necessidades emocionais com os outros. Quantas pessoas vivem vidas angustiadas e não compartilham com ninguém? Não tem amigos para compartilhar as suas angústias. Quantas pessoas vivem assim? Porque não querem também. Porque acham que se falar é um peso para o irmão. E às vezes sofrem com dores na alma, dores fortes na alma, que fica algo muito grande, que fica incontrolável. Cristo, ao sentir a dor da alma, Ele compartilha com os seus discípulos essa dor. A alma está triste até a morte. Se você tem alguma dor na alma, compartilhe com os outros. Compartilhe das suas necessidades emocionais. Peça ajuda. E Ele fala: fique aqui e vigiai. Cristo queria a amizade ali, queria a proximidade. Às vezes, irmãos, em momentos difíceis, em momentos emocionais, tudo que a gente quer é alguém próximo. Fica aqui. Fica aqui comigo, ore aqui comigo. Era isso que Cristo queria. 35. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra. Outra passagem, se não me engano, no livro de Mateus, diz que foi de acordo com um tiro de pedra. Cristo está com Pedro, Tiago e João na escuridão do Getsemane, e agora Ele vai um pouquinho mais para frente, sozinho, e orava. Ele se prostra diante da terra e orava, e ele orava para que, se possível, lhe fosse poupada naquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível. Tudo te é possível, passa de mim este cálice.
Contudo, não seja o que eu quero, e sim como tu queres. Mesmo diante da oração de Cristo angustiada, e mesmo ele sendo o próprio Deus, com a mesma autoridade do Pai, em submissão, ele ora ao Pai, dizendo: Pai, se é possível. Cristo não era alguém que orava como muitos pastores hoje em dia oram, determinando as coisas de Deus. Senhor, se o Senhor não me der isso, eu não vou servir ao Senhor. Se eu não me der isso, eu não vou dar o dízimo, não vou dar a oferta. Jesus disse: Senhor, se possível. Cristo se dobra diante da vontade do Pai. Ele sabia que o Pai pode todas as coisas. E a oração, quando ele diz no versículo 36, Abba, Pai, é meu papaizinho. A palavra Abba dá a ideia disso como fosse a palavra carinhosa de pai. Existe pai e existe papaizinho. Jesus está querendo demonstrar uma afetividade a Deus, não para receber nada em troca, mas ele ora em reverência ao Pai que ele tanto amava. Papaizinho, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Jesus, Senhor, se tiver, Deus, se tiver outra forma, cálice aqui, de acordo com o Antigo Testamento, cálice é uma demonstração da ira de Deus sendo derramada. Por isso que você vai ver também uma das demonstrações no livro de Apocalipse, os cálices sendo derramados. É a ira de Deus sendo derramada. Então, Jesus está dizendo: Senhor, se possível, não derrame sobre mim essa ira. Cristo não estava com medo dos soldados romanos. Cristo não estava com medo de carregar o instrumento de morte, o madeiro, até o Calvário. Cristo não estava com medo dos porretes, das espadas. Cristo não estava aqui demonstrando uma angústia. Não era por causa das chicotadas que ele levaria ao caminhar até a cruz, nem dos pregões nas suas mãos. Cristo estava angustiado, porque o cálice da ira de Deus estava a ser derramado sobre ele. A maior angústia que Cristo estava é de se tornar como pecador, como culpado, sendo inocente. De receber toda a ira de Deus sobre ele. Ele orava para que, se possível, fosse poupado. Mas não havia outra forma. Até Jesus recebeu o dom de Deus. Até Jesus. Até aquele que o Pai mais amava recebeu o dom de Deus. Quem somos nós? Por que você acha que Deus sempre tem que responder um sim para você? Por que você acha que todas as suas orações têm que ser respondidas positivamente para você? Se nem o próprio Filho recebeu um sim, por que você acha que sempre vai receber um sim? Mas Cristo se coloca à disposição. Contudo, não seja feito como eu quero, sim como tu queres. Essa oração que devemos fazer diante de Deus: Senhor, seja feita a tua vontade, não o que eu quero. Por mais que isso me traga dor, por mais que isso me traga angústia, seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Voltando-se, achou os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Olha, Cristo não usa essa palavra aqui à toa, Simão. Cristo havia mudado o nome de Simão para Pedro, que significa rocha. Pedro, como a rocha, havia dito: Jesus, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Eu estou pronto a morrer contigo, Jesus.
Pedro estava dormindo. Pedro não era mais uma rocha, era Simão. Pedro era Simão, alguém que dorme. Tu não podes vigiar nenhuma hora. Você que disse que jamais faria isso, você não consegue nem ficar acordado, Pedro. Eu estou angustiado, Pedro, você nem consegue ficar acordado. O que era deleite para Jesus, a oração, para os discípulos era sono. O que era estar na presença de Deus, que trazia vigilância para Cristo, para os discípulos, era dormir. Por que os discípulos não se reuniram e oraram por Jesus? Por que eles não ficaram olhando, atentos, mas dormiram? Assim acontece com nós. Às vezes nós compartilhamos a nossa necessidade com os outros. Às vezes os outros esquecem e dormem. Isso acontece. Acontece com qualquer um. Às vezes você fala das suas necessidades para os outros não dão a mínima importância. Acontece. Cristo sofreu isso. Até daqueles que eram mais achegados a Ele. Cristo sofreu isso. Versículo 38 diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eis um versículo muito errado, entendimento errado de hoje em dia, melhor dizendo. As pessoas, quando cometem o pecado, ele diz o seguinte: Jesus, ou fala para o irmão, eu caí em pecado, você sabe por quê? Porque a carne é fraca. Esse versículo não está dizendo isso. Jesus está falando para os seus discípulos para ficarem atentos. Preste atenção, vocês terão tentações de dormir, mas vigiem e orem. O que eles não estavam fazendo para preparar o espírito, não preparando o espírito, a carne ficou fraca. Jesus estava orando e os discípulos dormindo. Jesus estava fazendo a vontade do Espírito, fortalecendo o Espírito, e os discípulos fortalecendo a carne. Aqui a ideia é fortalecer seu espírito. Não é desculpa para cair no pecado, mas é de fortalecer o espírito, de orar e de vigiar, de estar atento ao redor e orar diante de Deus. É como Neemias vai fazer. A gente vai aprender nas quartas-feiras. É trabalhar com a colher, a espada na bainha e orando a Deus. Vigiar e orar. Era isso que os discípulos deveriam fazer, em vez de dormir. 39. E retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabia o que lhe responder. Veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Mesmo Jesus ter advertido eles, ele volta a segunda vez, volta a terceira vez, eles ainda estão dormindo. Cristo fala da angústia da alma dele, e os discípulos dormem. Cristo alerta: vigie e ore, e os discípulos dormem. Por 3 vezes. Às vezes isso acontece, irmãos. É ensinado uma vez, é ensinado a segunda vez, é ensinado a terceira vez, a quarta vez e ainda não vive. Você sabe o que deve fazer. Vocês já foram instruídos o que devem fazer. Agora é viver isso. Vocês têm todas as armas para vencer as tentações. Por que é que vocês caem em pecado? Porque não estão vigiando nem orando. Vocês têm tudo pronto. Mas mesmo assim,
ainda dormem. Quantas pessoas ouvem sobre o que deve se arrepender e não se arrependem? Sabem que deve se arrepender, ouviu várias vezes, mas não se arrepende. Diz, eu vou mudar, mas não muda nada. Recebe a instrução do Senhor para mudar, mas não muda nada. Jesus disse, basta. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Basta. Esse basta pode se referir a várias coisas. Pode se referir ao dormir. Basta de dormir. Basta de não vigiar. Basta de se entregar ao pecado. Basta. Ou pode ser basta da hora chegou. Pronto. Não dá nada mais a fazer. Não adianta mais orar ao Pai. Basta. O Pai não vai mudar de ideia. Basta. Vai se referir a essas coisas. O próprio Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Versículo 42 finaliza dizendo assim: Jesus, ou levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Então quero que os irmãos se situem aqui na situação. Jesus está no Monte das Oliveiras. Abaixo do Monte das Oliveiras tinha um local chamado Getsemane, onde havia a formação do azeite, havia as prensas para fazer o azeite. E ali ele foi imprensado, angustiado com a sua própria alma, orando ao Pai. De noite, tudo escuro, Jesus fala que o traidor está se aproximando. Terceiro e último, Jesus ele é abandonado pelos seus discípulos. Versículo 43. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espada e porretes. Vinha da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. De noite, tudo escuro, chega Judas, liderando aqui, ou levando até Cristo uma multidão. Alguns especulam aqui que havia mais de 500 homens para prender Jesus e os 11. Ou especialmente Jesus. Olha, que ameaça Cristo é. O tamanho da ameaça de Cristo diante daquelas religiões falsas. E liderado pelo traidor. Versículo 34. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal. Aquele que eu beijar é esse. Prenda-o e leva-o com segurança. E logo chegou. Aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então, chega os soldados, de acordo com o livro de João, primeiro os soldados se prostram diante de Jesus. Olha que interessante. João fala que eles se prostram diante de Jesus. E Jesus pergunta: quem procurar? Aí Judas toma a frente e beija Jesus. O beijo ali no Oriente Médio era uma demonstração de afetividade, de amizade próxima. Judas fala mestre e beija. Judas demonstra aqui uma afetividade com Jesus, no sentido de dar um beijo, ou aparentemente afetividade beijando e falando que é mestre, mas é um traidor. Tome muito cuidado, não mece o amor para com você por afetividade, por carinho. Os traiçoeiros usam carinho, usam o afeto para enganar. Não acredite no canto da sereia. Não acredite nessas coisas. Até aquele que beijou a Cristo, alguém próximo,
aquele que pegou do mesmo pão que Cristo, agora estava traindo com o beijo. O beijo era a demonstração de quem era Cristo. Por que Judas faz isso? Judas faz isso, era um sinal de extrema traição, mas era um sinal que Judas era familiarizado com Cristo também nas noites. Judas era alguém que conseguia distinguir Cristo dos outros apóstolos. Ele iria para Cristo, para fazer isso com Cristo, para que os outros soubessem que era Ele, a quem os soldados estavam procurando. Versículo 46. Então eles agarraram Jesus e prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, Pedro, não diz aí, mas de acordo com João era Pedro, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote Malco, caso que estou parafraseando que era Malco, e cortou-lhe a orelha. Então, o livro de Marcos não relata quem era que fez isso, porque quando Marcos escreveu, o Império Romano estava perseguindo ainda a igreja. No tempo de João já era um tempo mais de paz, mas nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas fala do nome de Pedro, nem do soldado chamado Malco. Esse soldado provavelmente era quem escrevia. E Pedro, possivelmente, quando Cristo é preso, ele pega a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Alguns estudiosos, teólogos dizem que Pedro tentou acertar a garganta, o pescoço ou a cabeça. Vocês viram o que aconteceu com Donald Trump? Tentaram assassinar ele, pegou na orelha, que ia para a cabeça. A ideia era parecida. Pedro iria matar aquele homem. Provavelmente, com medo da perseguição romana, eles não dizem que era Pedro. Com medo de que alguns soldados fossem lá em Pedro e matassem. E se Pedro matasse aquele soldado, Pedro iria também preso. O Cristo pega a orelha daquele soldado e coloca de novo o porão. Acabou. Foi resolvido. A impossibilidade de Pedro foi solucionada por Cristo. Os problemas impulsionais que Pedro trouxe foi curado por Cristo. Cristo diz: olha, Pedro, guarda a tua espada, embainha a tua espada, coloca ela na bainha, Pedro. A espada deve ficar na bainha. Quem vive pela espada morre pela espada, Pedro. Fica com ela aí. Você não foi chamado, Pedro, para ser alguém que é vingador. Você foi chamado para ser pescador de homens. Pedro não foi chamado para isso, para ser um homem violento. Impossível. Pedro coloca depois foge. Olha o versículo 48. Jesus lhe disse: vocês vieram com espada e corredes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Jesus fala aqui que essa turba aqui, esse exército contra Cristo, era como se fosse uma quadrilha grande, e Cristo fosse um ladrão importante, fosse um lampião do Nordeste, preparando um grande exército com emboscada para prender o salteador. 49. Todos os dias eu estava com vocês no templo ensinando, e vocês não me prenderam, mas isso é para que se cumprisse as Escrituras. Por várias vezes se junta várias pessoas para matar Cristo. Pelo menos no Evangelho de João é escrita 2 vezes. Uma multidão se junta para matar Cristo. Vão encurralando Cristo para que ele caia da espinhadeira abaixo e Cristo passa no meio deles. Ninguém nem toca em Cristo. Outra vez se junta para apedrejar, para o matar, e Cristo sai e ninguém toca nele. Porque
porque ainda não era chegada a hora. Mas essa multidão chega porque era chegada a hora. Cristo foi preso, algemado, porque era a hora. Era o tempo de Deus. Cristo sabia disso, para que se cumpra as Escrituras. Ele todo dia estava no templo, ele não precisava disso. Não precisava de soldados armados, com porretes, uma escolta tão grande assim para o prender. Ele não precisava disso, ele era um homem comum, sem arma. O único que tinha arma era Pedro. Só Pedro. 50. Então todos o deixaram e fugiram. Todos fogem. Todos fogem. Chegou a hora de ele ser crucificado, dele carregado e ser julgado. Todos o deixam. Foi algo gradual. Cristo disse: vocês vão me deixar. Eu vou ser motivo de tropeço para vocês. Eles diziam: não, jamais. E Jesus vai para o Monte das Oliveiras orar e diz: eu estou angustiado, eu estou sozinho, os discípulos dormem. E agora os discípulos vão. Abandonam completamente. O abandonar é algo gradual. O deixar Cristo é algo gradual. Você começa se afastando. Não vindo aos cultos, não lendo sua Bíblia, não orando, não obedecendo os mandamentos, começa a se afastar. Aí vai um alerta: preste atenção, vigie e ore. Se vocês não mudarem, vocês vão cair em tentação. Mas não ouvem. Não ouve o mestre. De repente foge o abandono. Para abandonar Cristo, começa com poucas coisas. Você tem cuidado dessas poucas coisas. Você tem cuidado das coisas mínimas. Você tem lido sua Bíblia. Você tem orado. Você tem sido fervorosamente um crente que assiste aos cultos. Você tem usado seus dons, tem evangelizado. Tudo começa com começar a abandonar, a deixar de lado. E até você, que talvez você que diz que ama o Senhor Jesus, se você não vigiar, você pode abandonar também. Você pode ser a pessoa mais impossível, mais convicta. Se você não orar e não vigiar, isso é suscetível ao fugir de Deus. Todos o abandonam. Todos os deixaram. Cristo se sente só diante dos seus amigos. Não se sentindo só, mesmo só emocionalmente, mas agora fisicamente sozinho. Você já se sentiu assim, abandonado? Por amigos, por familiares, por aqueles que você depositou confiança. Você já se sentiu assim sozinho? Cristo sentiu a mesma dor que você sentiu hoje. Ele conhece essa dor. O texto finaliza com algo enigmático, inusitado. No versículo 51 diz assim: o jovem coberto unicamente com um sol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. O autor, aqui Marcos, não relata quem era. Há uma especulação que seria o próprio Marcos, João Marcos. João Marcos, provavelmente ele era filho do dono do cenáculo que Cristo fez a ceia. De acordo com alguns acham, primeiro Judas foi lá no cenáculo, não achou Jesus. João Marcos viu o tumulto, saiu com a sua roupa de dormir, pois era noite, e vai ver o que está acontecendo, curioso para ver o que está acontecendo. Fica lá vendo o que está acontecendo. Os discípulos fogem, fica lá o curioso.
vestido apenas de lençol. Aí os soldados pegam esse rapaz, achando que esse rapaz também era um dos 12, para prender. Aí esse rapaz, eles pegam apenas o pano, esse rapaz foge. Olha o que foi que a curiosidade deixou. Como dizem, a curiosidade matou o gato. Que a curiosidade deixou o homem nu, fugindo. Provavelmente foi isso que aconteceu. A gente diz provavelmente porque a Bíblia não diz quem é. É bem semelhante, talvez, porque que Marcos não diz o nome de Pedro. Porque Pedro foi quem relatou para Marcos o Evangelho de Jesus Cristo. Pedro foi o autor, basicamente, do Evangelho de Marcos. Marcos escrevendo, provavelmente ele não cita o nome dele. Irmãos, o que nós podemos perceber aqui, eu quero finalizar trazendo um paralelo muito interessante. O primeiro Adão estava no jardim, perfeito. Estava acompanhado da sua esposa. Tinha um relacionamento próximo com Deus, em um ambiente perfeito. Tudo era perfeito. Jesus agora está em outro jardim. O jardim da intensa, da dor, da angústia. Cristo agora, ele sofre agora o abandono. Que nos mostra aqui que o que nos faz pecar não é algo externo, mas é algo que está dentro de nós. O que levou Adão a pecar foi o que ele colocou dentro do coração dele. Não foi o ambiente que fez com que Adão pecasse. Foi o coração dele desejar aquilo. Não foi. Cristo tinha todo um ambiente propício a recusar e dizer não. Eu vou fazer a minha vontade, eu também sou Deus. Mas Cristo era puro de coração e diz não ao pecado. Nessa hora, Cristo foi também tentado por Satanás, certamente. Foge da cruz. Para quê? Por que você vai sofrer isso? Eu posso te dar todos os reinos que eu prometi outra vez. Para quê? Mas ele se entrega. Ele não faz como o primeiro Adão. Ele tinha tudo para dizer não a Deus, mas disse sim, em obediência e submissão. Não é o ambiente com que faz com que você peque, é o que você tem dentro do seu coração. Não é porque todos te abandonaram que você não vai ser fiel a Deus. Permaneça fiel. Permaneça fiel. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado a Ti por esse tempo de estudo. Que o Senhor Deus tenha falado aos nossos corações e que possamos praticar essa palavra nas nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus.